Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil. Trabalho com restauração de imóveis antigos há quase 20 anos e já vi de tudo: ratos do tamanho de gatos, paredes escondendo passagens secretas, estruturas prestes a desabar. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que aconteceu no Hotel Amarante. Fica no alto de uma colina, isolado por mata fechada e neblina persistente. Um prédio imenso de estilo neoclássico, abandonado desde a década de 60. O lugar foi fechado depois de um incêndio que destruiu parte do terceiro andar. Desde então, ninguém ousou comprar ou reformar. Até agora. Fui contratado por uma incorporadora para avaliar a estrutura. A promessa era simples: passar 3 dias no hotel, catalogando os cômodos e verificando quais áreas ainda estavam seguras. Trabalho padrão, com exceção do fato de que eu teria que dormir lá, sozinho. Cheguei. Numa sexta-feira nublada, fim de tarde. A entrada principal estava coberta de eras e ferrugem. A chave antiga girou com dificuldade na fechadura. Ao abrir a porta, fui recebido por um cheiro de madeira úmida, poeira e algo mais. Algo doce, meio azedo, que eu não consegui identificar. Logo, no saguão, notei uma coisa estranha. Atrás do balcão da recepção havia uma parede de quadros antigos. Eram retratos em preto e branco de hóspedes e funcionários. Rostos sérios, alguns borrados pelo tempo. Mas havia um quadro no centro que se destacava. Era uma menina. Vestia algo que lembrava um vestido de noiva infantil, rendado, encardido. O rosto dela era pálido demais até para uma foto antiga. Os olhos pareciam abertos demais. E, o mais estranho, aquele era o único retrato que parecia ter sido limpo recentemente. Sem poeira, sem rachaduras, como se alguém o tivesse cuidado, recentemente. Deixei minha mochila no chão e tentei ignorar o arrepio que correu pela minha espinha. Eu estava cansado. Fui direto ao quarto 212, um dos poucos ainda com cama inteira. Tirei fotos das paredes, do teto com gesso rachado da mobília antiga. Registrei tudo como de costume. Mas durante a noite, foi por volta das 2h13. Lembro de olhar no relógio. Acordei com um som vindo do corredor. Um raspado leve, como se algo de madeira estivesse sendo arrastado. Levantei e abri a porta com cautela. O corredor estava escuro, exceto por uma luz fraca vinda do fim do hall. Andei lentamente até lá com a lanterna do celular em mãos, e então vi. O mesmo quadro da menina, agora pendurado no final do corredor. Não fazia sentido. O retrato ficava na recepção. Eu sabia disso. Tinha tirado uma foto dele, voltei correndo. Passei pela escadaria rangente e desci até o saguão. E lá estava o retrato. No mesmo lugar, mas havia uma diferença. Na foto que tirei mais cedo, a menina olhava levemente para a esquerda. Agora, ela olhava direto para a frente. Direto para mim. Senti meu estômago virar. Subi correndo, entrei no quarto e tranquei a porta. Tentei racionalizar. Talvez minha memória estivesse falhando. Talvez eu estivesse sugestionado. Isso acontece em lugares antigos. Certo? Certo? Mas a noite só piorou. Tentei dormir. Juro que tentei. Mas toda vez que fechava os olhos, ouvia sons. Primeiro, passos. Depois, algo como unhas ou dedos arranhando madeira. O barulho vinha debaixo da cama. A primeira vez achei que fosse algum animal. Talvez um gato selvagem que entrou pelas janelas quebradas. Mas quando me abaixei para verificar com o celular, não vi nada. Nada. Até que a luz da lanterna passou pelo centro do estrado e eu vi 2 mãos. Mãos pequenas, pálidas, com os dedos longos demais para um corpo infantil. Estavam esticadas para a frente como se alguém estivesse deitado de bruços ali, preso, tentando se arrastar em silêncio. Gelei. A luz do celular piscou uma vez, e as mãos sumiram. Pulei para trás, bati a cabeça na quina da cômoda. O susto me fez perder o equilíbrio e caí sentado no chão. Esperei. Segundos, minutos.
Não sei dizer. Eventualmente levantei. Revirei tudo debaixo da cama. Nada. Nenhum sinal de que alguém, ou algo, esteve ali. Na manhã seguinte, decidi que precisava sair, mesmo que fosse só por algumas horas. O clima dentro do hotel estava podre, não sei explicar, como se o ar estivesse pesado, úmido de uma maneira antinatural. Mas quando tentei abrir a porta principal, descobri que ela estava trancada, por dentro, e a chave sumiu. Revirei minha mochila, os bolsos, até mesmo os corredores por onde passei. Nada. Liguei para a incorporadora, mas não tinha sinal. Comecei a andar em círculos com uma ansiedade crescente, até que notei algo novo. A parede da recepção tinha mais um retrato, e nele estava. Eu era uma imagem borrada, mas era inconfundível. Minha jaqueta, meu cabelo, até a posição em que eu segurava a câmera no primeiro dia. O retrato estava entre os outros, encaixado como se sempre tivesse feito parte do conjunto. Comecei a suar frio e, atrás de mim, ouvi o som de uma porta batendo. Quando me virei, vi que a porta do porão, que eu tinha certeza de que estava trancada, agora estava aberta. Um breu absoluto preenchia o espaço atrás dela. Uma brisa fria com cheiro de terra molhada e flores apodrecidas escapava dali. Senti um impulso estranho, como se algo me puxasse mentalmente para aquele lugar. Contra todo bom senso, desci os primeiros degraus. A madeira rangia de maneira irregular, como se estivesse sendo pisada por mais de um par de pés ao mesmo tempo. No fim da escadaria, vi o que parecia ser um velho estúdio de fotografia. Havia câmeras antigas, negativos pendurados e, no centro, um grande espelho coberto por um pano preto. Aproximei-me. Havia marcas de dedos no tecido, como se alguém o tivesse puxado por dentro. Tirei o pano devagar. O espelho não mostrava meu reflexo. Em vez disso, mostrava o saguão do hotel, como se estivesse me mostrando uma imagem ao vivo, mas de um ângulo impossível, de cima, como de alguém que flutuava. Na imagem, vi algo se movendo lentamente em direção à minha mochila. A menina, do retrato. Com passos arrastados, o vestido sujo de fuligem, os olhos ainda maiores do que eu lembrava. Voltei correndo para o saguão. Mas ele estava vazio. Ou pelo menos parecia. Até que olhei novamente para a parede dos retratos. A menina tinha mudado de posição. Agora estava ao lado da minha foto. E ambos os olhos dela estavam voltados para mim. Me afastei da parede, sentindo o coração martelar no peito. O ar ao meu redor parecia se fechar, como se as paredes estivessem se estreitando, puxando tudo em direção àquela maldita galeria de retratos. Não sei por quanto tempo fiquei ali, paralisado. Quando finalmente me mexi, minha única ideia foi subir ao segundo andar e trancar a porta do quarto 212. Precisava me isolar, pensar. Havia algo naquele hotel que não obedecia à lógica, ao tempo, nem às regras da realidade. Subi, apressado, e a cada lance de escada ouvia algo. Não exatamente sons comuns, mas silêncios preenchidos. Como se vozes murmurassem dentro das paredes. No quarto, sentei na cama. Revirei as fotos que tirei no primeiro dia no celular. E então vi. Na primeira imagem da recepção, a parede estava com 15 retratos. Na foto seguinte, 16. Depois, 17. Agora, contando ao vivo, havia 21. Estavam crescendo, se multiplicando. E cada novo retrato era de alguém diferente. Pessoas que não estavam lá antes. Pessoas que eu não conhecia. Mas seus olhos estavam vívidos com brilho real, como se fossem janelas ou prisões. As baterias do celular começaram a drenar mais rápido do que o normal. O brilho da tela piscava. Em uma das imagens vi um borrão branco entre os quadros. Ampliei. A menina estava se mexendo. Dentro da foto. O que quer que fosse aquela presença, não estava apenas ligada ao hotel. Estava usando os retratos como portais, como âncoras. A noite caiu como um véu grosso e sufocante. Não consegui dormir.
Fiquei ouvindo os ruídos, os sussurros, e às 3h33 da madrugada, algo raspou do lado de fora da porta. Devagar, como se dedos arrastassem pelas paredes do corredor. Eu sabia que se abrisse, não haveria volta. Mas não precisei abrir. A maçaneta girou sozinha. A porta se entreabriu, e no vão escuro, vi a menina. Mas agora não era apenas ela. Atrás dela, dezenas de rostos se empilhavam. Todos com os mesmos olhos fundos. Todos com expressão de pavor congelada. Como se estivessem conscientes de que haviam sido condenados a algo eterno. Ela entrou devagar. As luzes piscaram. O quarto escureceu por completo por um segundo. E então, ela sumiu. Olhei ao redor, ofegante, e vi algo diferente no espelho trincado sobre a cômoda. Ela ainda estava lá, me observando do reflexo, parada atrás de mim, imóvel, mas visível apenas no vidro. Fugi do quarto, desci correndo as escadas, tropeçando nos degraus, quase quebrando o pescoço. Cheguei à recepção, e então vi. Os retratos agora formavam um círculo no chão. No centro, um velho tripé com uma câmera estava ligada. Um timer contava de trás para frente. 10, 9, 8. Corri para desligar. Mas antes que eu tocasse, a câmera clicou. E o flash me cegou por um instante. Quando voltei a enxergar, tudo parecia normal. Mas havia um papel recém-revelado na bandeja da câmera. Minha foto. Mas algo estava errado. Na imagem, atrás de mim, a menina encostava uma das mãos no meu ombro. E seu rosto estava sorrindo. Joguei a foto no chão como se queimasse meus dedos. Aquilo era real demais. Não era montagem. Não era ilusão. Eu sabia que, de algum jeito, aquela câmera roubava algo mais do que imagens. Ela capturava presenças. Voltei a olhar para os retratos espalhados no saguão. Agora todos estavam sorrindo. Todos, mesmo os que antes pareciam chorando, com olhos apagados. Os sorrisos eram largos, grotescos, distorcendo os rostos como se estivessem esticando a pele à força. O tipo de sorriso que você vê em pesadelos. E todos olhavam para mim. Uma risada baixa, infantil, ecoou pelo hotel. O som vinha de todos, os lados, reverberando pelas paredes como se o próprio prédio estivesse rindo de mim. Eu tentei sair pela porta da frente de novo. Ela agora estava aberta. Mas o mundo do lado de fora não era mais o mesmo. Não era a rua. Não era o bairro. Era uma floresta densa, completamente negra, com árvores impossivelmente altas e um céu lilás e sem estrelas. O chão era coberto de retratos quebrados e cada vez que eu pisava, ouvia gritos abafados vindo de dentro deles. Fechei a porta imediatamente. Comecei a entender. O hotel não era só um prédio. Era um lugar. Um ponto de intersecção com outro plano. Algo entre a vida e a morte. E a menina, o espelho, os retratos, eram o que restava daqueles que foram ficando presos ali. Voltei para o estúdio fotográfico no porão. A única parte onde ainda parecia haver lógica. Lá dentro, todos os espelhos estavam quebrados, menos um. O que eu tinha visto no começo. A imagem que refletia o hotel como se fosse uma lente viva. E agora, no reflexo, vi uma porta. Nova. Nunca antes ali. Atrás dessa porta, uma escada levava para cima, direto para o sótão. Não me lembro de ter subido, mas de repente eu estava lá, com a mão na maçaneta. Abri e encontrei o que parecia ser o verdadeiro coração daquele pesadelo. Havia centenas de negativos pendurados, flutuando no ar. Um frio sepulcral me envolveu e a menina estava ali, de pé, sozinha, no centro do sótão, em frente a uma parede inteira coberta por retratos que eu nunca tinha visto. Eram mais antigos, centenários, mas em todos eles, lá estava ela, crescendo, mudando. Em alguns parecia uma adolescente, em outros uma idosa. Mas sempre com aquele mesmo olhar, entre a dor e o sadismo. Ela me encarou e falou. Foi a primeira e única vez. A voz não veio dos lábios dela. Veio de todos os retratos ao mesmo tempo. Você me olhou,
Então agora vê. Nesse instante senti meu corpo pesar, meu peito travar. Os retratos começaram a queimar, um a um explodindo em chamas azuis, e os rostos dentro deles gritavam. Suplicavam. Eu corri, tropeçando nos degraus, sem saber como ou por onde sair. Só lembro de acordar dias depois em um hospital. O médico disse que fui encontrado desacordado no estacionamento do hotel, mesmo que o prédio estivesse trancado e abandonado por décadas. Minha câmera estava ao meu lado, mas todas as imagens estavam corrompidas, exceto uma. A que eu apareço com a menina atrás de mim. E agora toda noite, às 3h33, recebo uma notificação no celular. Um alerta de backup automático de fotos, mesmo que eu não tenha tirado nenhuma. E toda vez há uma nova imagem, um retrato, de alguém diferente. Pessoas que eu nunca vi, mas que parecem estar presas, olhando para a câmera com um pedido mudo de socorro. Hoje, a notificação chegou, mais cedo. Quando abri, congelei. Era uma foto minha, dormindo, com a menina sentada aos pés da minha cama, sorrindo. Se você chegou até aqui, olhe bem ao redor, e se tiver algum retrato na parede, só por precaução, cubra com um lençol esta noite. E claro, se você gostou dessa história, deixe um comentário dizendo se já teve alguma experiência parecida com espelhos, retratos ou hotéis antigos. Isso ajuda muito e me incentiva a continuar trazendo histórias como essa para você. Até a próxima, se ela deixar. Meu nome é Leandro. Tenho 34 anos. E antes de tudo isso, eu era só mais um cara tentando recomeçar a vida. Depois do divórcio, saí do apartamento onde morava com a minha ex, vendi o carro, peguei um adiantamento do trabalho e fui atrás de um canto barato para morar sozinho. Algo simples, temporário, até ajeitar as coisas. Acabei encontrando um anúncio antigo em um grupo online. Quarto mobiliado em pensão, centro da cidade. Silencioso. Preço acessível. Sem burocracia. A localização era boa. As fotos mostravam um ambiente limpo, ainda que um pouco antiquado. Mas o que realmente me convenceu foi a descrição. Silencioso. Depois de tudo que passei, eu só queria silêncio. A pensão ficava em um prédio de 5 andares no centro velho da cidade. Daqueles com fachada descascando e escadas de madeira que rangem mesmo quando ninguém tá subindo. A dona era uma mulher baixa, de cabelos brancos presos num coque apertado, chamada Dona Carmen. Me recebeu com um sorriso vazio, olhos fundos e uma frase que hoje faz mais sentido do que jamais deveria. Se for ficar no 302, não deixe nada sobre a cômoda. E nunca, jamais durma de barriga para cima. Achei que fosse só superstição de gente velha. Ri por educação, mas agora, olhando para trás, queria ter levado aquela advertência a sério, porque desde que entrei naquele quarto, nunca mais sonhei como antes. O 302 era simples, mas aconchegante. Tinha uma cama de solteiro, guarda-roupa pequeno, uma escrivaninha encostada na janela e uma velha cômoda de madeira escura com espelho oval. Tudo cheirava a mofo e desinfetante. Nas primeiras noites, o único incômodo era o silêncio absoluto. Nenhum carro, nenhum vizinho, nem mesmo o som da cidade lá fora. Era como se o quarto estivesse desconectado do mundo. Mas isso mudou na quarta noite. Acordei sem saber por quê. O relógio marcava 3h11 da manhã. O ar estava gelado, a janela trancada e o espelho da cômoda, embaçado por dentro. Aproximei devagar. Não havia razão para aquele vapor. E então vi um vulto atrás de mim. Virei o corpo num salto. Nada. Só a cama, o armário e a porta fechada. Mas o espelho mostrava algo a mais, como se o reflexo guardasse um segundo quarto, mais sombrio, mais gasto ali, atrás de mim.
No reflexo, havia uma figura parada, alta, imóvel, sem rosto. Pisquei, e o vulto desapareceu. Voltei para a cama tentando convencer a mim mesmo que era só cansaço. Mas naquela noite, não sonhei. Pelo resto da semana, o mesmo padrão. Acordava às 3h11, espelho embaçado, sensação de presença. E os sonhos pararam. Não era que eu esquecia ao acordar. Era como se eu não dormisse de verdade. Como se passasse a noite inteira preso em um vazio absoluto. Certa manhã, percebi uma rachadura na parede, logo atrás da cômoda. Era fina, mas se estendia até o teto. Quando encostei, ouvi um som abafado, como uma respiração lenta. Recuar foi instintivo, mas havia algo me puxando para aquela parede. Algo acordando. Conversei com Dona Carmen, tentando descobrir mais sobre o quarto. O 302 ficou vazio por anos, ela disse, sem levantar os olhos. As pessoas não duravam muito tempo ali. Sempre iam embora ou eram levadas. Levadas? Repeti. Ela suspirou e sussurrou. Algumas pessoas sonham tão forte que abrem portas que não deviam. Fiquei sem palavras, mas ela terminou com um aviso. Se ele te chamar, não responda. Na noite seguinte dormi acidentalmente, de barriga para cima, e foi quando tive o primeiro sonho. Estava de pé no quarto, mas tudo estava em preto e branco. O espelho da cômoda estava quebrado, e pela rachadura na parede saía uma fumaça negra. Dentro dela, braços. Braços magros, pálidos, e um rosto esticado demais, sem olhos. Ele sussurrava em um idioma que eu não conhecia, mas que entendia, com o corpo. Algo como: aqui os sonhos apodrecem, mas você ainda tem tanto para perder. Acordei gritando. O relógio, como sempre. 3h11 e o pior. Havia marcas no meu pescoço, como dedos, e sobre a cômoda, uma moeda antiga. Uma que eu nunca tive. Decidi sair dali. Empacotei minhas coisas, procurei outro lugar. Mas o carro quebrou. O contrato do novo AP caiu. E o gerente do meu banco morreu de forma repentina, antes de liberar meu empréstimo. Era como se algo me mantivesse preso ao 302. Passei a registrar tudo. Cada noite sem sonhos. Cada marca nova no corpo. As rachaduras aumentavam. O espelho agora mostrava o vulto toda noite. E no 13º dia, ele falou, com minha voz. Já não é mais sonho, Leandro. Agora é morada. Fiquei doente. Febre constante. Perdi peso. E pior. Comecei a ver pessoas em outros quartos com os olhos escuros, como se não estivessem mais ali. A pensão inteira parecia conectada ao quarto. Como se todos ali já tivessem sido levados de alguma forma. Como se só eu ainda resistisse. Naquela noite, tomei calmantes e amarrei meu corpo à cadeira, tentando impedir que dormisse de barriga para cima. Mas às 3h11, nós se desfizeram sozinhos. O espelho estourou. A parede rachou de vez. E o quarto revelou sua verdadeira face. Eu estava sonhando, mas também acordado. O tempo se sobrepunha. O quarto se multiplicava. Do outro lado da rachadura havia dezenas de camas, todas com corpos imóveis. Homens, mulheres, crianças, todos com o rosto virado para o teto, olhos abertos, sonhando eternamente. Presos. E entre eles estava eu. Meu corpo, deitado, imóvel, enquanto eu me via sonhando com o sonho do quarto. Um loop eterno. E a coisa, aquela presença, alimentava-se disso. Dos que dormiam ali. Dos que ousavam lembrar o que sonharam. Acordei em um hospital. Fui encontrado por uma faxineira, nu, desacordado no meio da rua, com o corpo coberto de arranhões e vidro quebrado. A pensão, dizem que pegou fogo. Mas nunca encontraram vestígio de chamas, apenas um quarto vazio, com uma cama, uma cômoda carbonizada e um espelho partido ao meio. Hoje, durmo mal. Sonho com olhos que não piscam. E às 3h11 da manhã, o espelho do meu banheiro embaça. Mesmo com tudo desligado, e atrás de mim, vejo sempre
O reflexo de um quarto que não existe mais, mas que ainda me espera, porque eu fui o único que fugiu. E ele ainda está com fome. Se você chegou até aqui, comente. Eu não durmo de barriga para cima. E me diga, você ainda sonha com liberdade? Ou já é só mais um no quarto onde os sonhos morrem? Meu nome é Rodrigo. Tenho 27 anos. Sou natural de Belo Horizonte, mas cresci entre asfalto e terra batida, indo e voltando da cidade para o interior com frequência. Essa história que vou contar aconteceu há pouco mais de um ano, e é por causa dela que hoje evito dormir com as janelas abertas, mesmo em apartamentos altos. Tudo começou quando meu avô, Sebastião, desapareceu. Ele morava sozinho em uma fazenda no sul de Minas Gerais, um lugar distante, cercado por plantações, mato e uma estradinha de terra que se tornava impraticável em época de chuva. Mesmo com a idade avançada, ele era ativo e orgulhoso. Plantava milho, criava algumas galinhas e recusava qualquer ajuda. Sempre me dizia que a terra era sua e morreria nela. Mas ele nunca sumiria daquele jeito. Foram 2 semanas sem nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu tentei de tudo. Quando os vizinhos mais próximos disseram que também não o viam desde o fim do mês anterior, peguei o carro e fui até lá. Cheguei por volta das 5 da tarde. O portão estava escancarado. O carro dele parado sob a mangueira, com poeira, acumulada no capô. Um dos galinheiros estava vazio, a porta balançando com o vento. Nenhum som, nenhuma ave, nem mesmo o latido do velho cão dele, o Tobias. Estranhei. Chamei, bati palmas, andei pela varanda. A porta da frente estava só encostada. Entrei devagar. A casa estava estranhamente arrumada, como se ele tivesse limpado tudo antes de partir, ou como se tivesse se preparado para receber uma visita, mas sumido antes dela chegar, até que vi aquilo na cozinha. Sobre a mesa havia um punhado de palha. Mas não era qualquer palha. Era como se alguém tivesse arrancado aquilo de um boneco. Misturado a ela havia cabelos. Cabelos grisalhos. Senti um calafrio subir pela espinha. A polícia foi acionada naquela mesma noite. Fizeram buscas básicas, olharam a área, mas como não havia sinais de arrombamento ou luta, deduziram que ele podia ter ido embora por vontade própria. Talvez tenha se perdido na mata, disse um dos oficiais. Mas eu sabia que não. Meu avô conhecia aquele terreno melhor que a palma da mão. Foi então que me lembrei de uma coisa. No fundo da fazenda havia um antigo milharal. Pequeno, meio abandonado, mas ele ainda cuidava de parte dele com frequência. Lá ficava o velho espantalho que ele mesmo havia feito décadas atrás. Lembrei que, quando era pequeno, ele me proibia de chegar perto daquele espantalho. Ele vigia mais que corvos, dizia meu avô. Não chega perto depois do pôr do sol. Na época eu achava que era só superstição de velho. Hoje eu daria tudo para ter obedecido aquele aviso. No dia seguinte, logo ao amanhecer, fui até o milharal. O campo estava estranho, mais seco do que deveria para aquela época do ano. O cheiro de mofo e podridão era sufocante. E lá estava ele, o espantalho. De longe parecia normal. Tinha braços abertos, um velho chapéu de palha na cabeça e roupas puídas. Mas havia algo errado em sua postura. Ele não estava amarrado ao poste. Ele estava em pé, com os pés cravados no solo, como se tivesse se plantado ali. Me aproximei, lentamente. A cada passo, sentia como se estivesse sendo observado. E quando fiquei a uns 2 metros de distância, vi claramente. O espantalho respirava. O peito inflava levemente, de forma lenta, como alguém dormindo profundamente. Eu recuei, de imediato. Meus instintos gritavam para correr, mas meu corpo estava congelado. Foi então que percebi outro detalhe. A calça que o espantalho usava
Era a mesma que meu avô costumava usar na roça. Camisa xadrez, bota marrom com cadarço arrebentado. Tudo igual, mas o rosto... O rosto era feito de uma costura grosseira, com retalhos de pano e costuras em formato de boca. Sem olhos visíveis. Só buracos, profundos e negros. Senti as pernas bambearem. Voltei correndo para a casa. Tranquei as portas. Liguei para a polícia de novo. Mas eles disseram que eu estava em choque, que aquilo podia ser um trauma pela ausência repentina do meu avô. Talvez fosse. Mas na noite seguinte, acordei com barulhos no alpendre. Passos arrastados. Um som, como palha sendo esfregada contra a madeira. Fiquei parado na cama, segurando uma faca de cozinha com as mãos tremendo. Quando criei coragem, abri uma fresta da janela. E ele estava lá, o espantalho, parado no meio da varanda. A cabeça, ligeiramente inclinada para o lado, como se estivesse me escutando. Ou pior, esperando. Fechei a cortina num impulso e me afastei da janela. Meu coração batia tão forte que doía. Aquilo não podia estar acontecendo. Peguei o celular tremendo e tentei tirar uma foto, mas quando voltei à janela, ele havia sumido. Não havia mais barulho, nenhum sinal de passos. O alpendre estava vazio, mas havia um rastro, de terra e palha, indo da porta da frente até a cerca do milharal. Eu não dormi aquela noite. Na manhã seguinte, fui até a varanda. As marcas estavam lá. Pegadas fundas, pesadas, como se alguém tivesse caminhado arrastando algo. Ou como se os pés fossem feitos de madeira e barro. E no centro da varanda, deixado cuidadosamente sobre o capacho, havia um objeto. Um olho de vidro. Eu conhecia aquele olho. Era do meu avô. Ele o usava desde o acidente na juventude. A confirmação estava ali. O espantalho. Era ele. Ou, pelo menos, tinha se tornado algo que carregava partes dele. Comecei a buscar nos cadernos velhos, nas gavetas. Encontrei um diário escondido entre os livros da estante. Era do meu avô. As primeiras páginas falavam sobre os anos de plantio, técnicas de adubação, coisas normais. Mas nas últimas datas, os relatos mudavam. Faz 7 noites que ouço os sussurros no milharal. O espantalho se moveu sozinho. Juro que vi seus braços abaixados pela manhã. Sonhei com a sombra do corvo-homem. Ele me ofereceu uma troca. Disse que protegeria a fazenda, mas levaria algo em troca. Aceitei. Eu estava velho e cansado. Corvo-homem era lenda. Pelo menos eu achava que fosse. Uma velha história da região sobre um ser ancestral, meio homem, meio ave, que guardava os campos em troca de almas humanas. A lenda dizia que ele criava seus guardiões com aqueles que ousassem aceitar o pacto. Transformava-os em espantalhos vivos. Meu avô havia feito isso. Ele aceitou a barganha. E agora, ele estava preso naquele corpo. Ou pior, possuído por algo que o usava como casca. Pensei em queimar o milharal, destruir o campo, destruir o espantalho. Mas na noite seguinte fui impedido, porque ele entrou na casa, não sei como. As janelas estavam fechadas, as portas trancadas. Mas por volta das 3 da manhã, acordei com um som dentro do meu quarto. Rodrigo. A voz não vinha da garganta de um homem. Era seca, arranhada como o barulho de palha sendo rasgada. Me virei e ele estava ali, de pé, no canto do quarto, com a cabeça abaixada, e na mão, ele segurava um porta-retratos. Era uma foto minha, ainda criança sentado no colo dele. Ele estendeu o braço como se quisesse me entregar a foto, e então falou de novo. Corre, antes que ele tome tudo. E desapareceu. Sumiu como fumaça. A foto caiu no chão e pegou fogo sozinha. Nem tive tempo de reagir. Aquilo não era mais só sobre meu avô. O corvo-homem estava usando ele, e agora vinha atrás de mim. No dia seguinte fui até o povoado mais próximo procurar por Dona Yolanda, a curandeira local. Ela tinha fama de saber lidar com coisas do outro mundo. Contei tudo a ela, e a expressão dela empalideceu. Ela me disse: o corvo-homem não toma só a alma.
Ele planta um espírito, cultiva o mal. Quando floresce, ele espalha. Seu avô foi a primeira semente. Se não for arrancado, o campo vai crescer, e a próxima colheita será você. Ela me deu um saquinho com ervas, uma vela preta, um espelho quebrado e um aviso. Enterre isso no coração do milharal, sob a lua nova. Se ele aparecer, não corra, não fale e não aceite nada. Voltei à fazenda naquela noite. Céu estava limpo, mas sem lua. A escuridão era total. Entrei no milharal com o saquinho, a vela acesa e o espelho na mão. O campo parecia mais vivo. As folhas se mexiam mesmo sem vento. E eu sentia, como se milhares de olhos me observassem por entre os caules. Caminhei até o centro. E lá estava ele, o espantalho, de pé, como antes. Mas agora, ele respirava mais rápido. A boca costurada parecia se mexer. Me ajoelhei, abri a cova, enterrei os itens como Dona Yolanda mandou. E assim que cobri o buraco com terra, o espantalho gritou. Mas não era um grito humano, era o grito de algo. Bicho, besta, demente. A vela apagou e então ele se mexeu. Corri. Corri sem olhar para trás. Atravessei o campo como pude, tropeçando, sujando o rosto com lama, até cair perto da casa. Quando me levantei, ele estava na varanda de novo. Mas agora, em chamas. Fiquei parado. Ele também. A costura da boca se desfez, revelando um buraco, escuro. E dentro dele, olhos, não do meu avô. Olhos vermelhos de ave, ele deu um passo à frente. A madeira da varanda estalou, mas então o chão do milharal explodiu. Luzes saíram do solo, fumaça preta, gritos abafados. O espantalho caiu e foi puxado para dentro da terra, como se fosse engolido, como se nunca tivesse estado ali. Silêncio. No dia seguinte, o milharal estava murcho, morto, cinzento. E onde antes havia palha e terra, havia apenas um crucifixo queimado, cravado no solo. Nunca mais vi meu avô, mas naquela noite ele me salvou. Ou, o que sobrou dele me salvou. Hoje, a fazenda está vazia. Eu vendi tudo. Mas às vezes, quando durmo, sonho com um campo seco e um homem sem rosto, me observando atrás de um chapéu de palha. E toda manhã no parapeito da janela, encontro uma pena preta. Se você ouviu até aqui, feche as cortinas e nunca olhe para o milharal atrás da sua casa. Se essa história te arrepiou, deixe um comentário com um corvo nos comentários. E me diga, você já viu um espantalho se mexer?